Olá, está começando mais uma edição do Chão e Paz. Hoje, 20 de julho, Dia do Amigo, trazemos um bate-papo sobre a amizade. Você confere ainda como um jornal consegue mudar a vida de gente que vive nas ruas. A nossa equipe foi até a sede do Aurora da Rua para mostrar o que essa publicação tem proporcionado a essas pessoas. E contamos também a história da Congregação das Irmãs Paulinas, que comemoram em 2015 100 anos de fundação. O Chão e Paz está no ar. Aceitar o outro como ele é, acolher as diferenças. Essas práticas fazem parte da vida de qualquer pessoa que tenha amigos. É esse o tema da entrevista com a psicóloga Kátia Brito. Confira. O poeta Vinícius de Moraes tem uma frase que diz o seguinte: a gente não faz amigos, reconhece-os. Hoje o nosso bate-papo vai seguir por esse caminho, sobre o tema da amizade, e quem está comigo para falar sobre isso é a psicóloga Kátia Brito. Kátia, seja bem-vinda ao programa Chão e Paz. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a sua participação. A gente já começa, eu falei sobre essa frase de Vinícius de Moraes, que é super conhecida. Eu queria saber de que forma essa frase te toca. Bom, amigo é aquele que a gente reconhece, né? Amigo, na verdade, a amizade é uma questão de afinidade, de identificação, é como um namoro. Quando a gente se apaixona por alguém, tem algo que a gente não sabe explicar. Com amigo é a mesma coisa, é algo que a gente não sabe explicar. Tem a ver com a gente e eu acho que é mais ou menos por aí. E como é que você entende esse laço, desde a sua construção, criação, até a construção da relação de amizade? Olha, a amizade, ela perpassa por uma série de questões, né? Primeiro por essa afinidade, por essa identificação. E depois por uma aceitação do outro como ele é. Às vezes a gente não sabe por que o outro é tão diferente da gente, mas a gente gosta dele, a gente quer ficar com ele. Às vezes ele faz coisas que a gente não combina muito com o nosso jeito de ser, mas a gente acolhe ele do jeito que é. Então eu acho que a amizade tem a ver com acolhimento das diferenças, com respeito, com a facilidade de se colocar no lugar do outro, enfim, com questões, que alimentam no dia a dia uma amizade. É mais ou menos isso. E é interessante que você fala sobre essa questão de aceitar o outro, as diferenças, porque amigos não são necessariamente pessoas parecidas em tudo, Tem afinidades que são mais, inclusive, até sentimentais do que necessariamente de postura e visão de mundo, mas é muito de sentimento, Sim, de sentimento, não tem explicação. Porque aquela pessoa é minha amiga e não a outra. Independente do jeito que o outro é, das características do outro. A gente ama porque se sente bem ao lado dele, porque tem algo no outro que nos atrai. Enfim, é algo até difícil de colocar em palavras aquilo que a gente vivencia. E assim, aproveitando os seus conhecimentos em psicologia, eu queria que você nos ajudasse a compreender o papel da amizade na estrutura de vida da pessoa. Bom, a gente sabe que nenhum homem vive sozinho, O ser humano não vive sozinho. Nós dependemos do outro. O outro é o nosso espelho, é através do outro que a gente se reconhece. E a amizade, por ser uma relação mais estreita, mais segura, é um porto seguro, ela tem também esse papel de nos fazermos mais aceitos, nos sentirmos aceitos. A amizade nos fortalece, a amizade nos mantém firmes, nos nossos propósitos. A amizade o amigo é aquela pessoa com quem a gente pode ser a gente mesmo. Então, a função, o papel da amizade é nos manter, nos equilibrar, nos segurar, nos suportar. Eu gosto dessa palavra, ser suporte, suportar, dar suporte um para o outro. As Irmãs Paulinas têm uma história que este ano se torna centenária. A repórter Sara Gomes foi buscar mais informações sobre a congregação. Vamos acompanhar. A Congregação Pia Sociedade Filhas de São Paulo, Irmãs Paulinas, comemora o seu centenário de fundação. É um momento especial para elas, que diariamente se dedicam ao anúncio do Evangelho através dos meios de comunicação.
A congregação começou em 1915 na Itália, na cidade de Castanito d'Alba. No início foi um pequeno jornal na cidade de Susa e foi começando aos poucos com todos os meios de comunicação que o progresso humano ia fornecendo. Para fundar a congregação, o padre Tiago Alberione contou com a colaboração da irmã Tecla Merlo. Atualmente, as Irmãs Paulinas estão presentes em 50 países nos 5 continentes. O Brasil foi o primeiro país, depois da Itália, a receber as Paulinas, que se tornaram referência na difusão de conhecimentos e valores. Todas as ações das Irmãs Paulinas anunciam o Evangelho, mas particularmente falando, nós estamos aqui na livraria em Salvador, elas anunciam o Evangelho através das publicações de livros, revistas, na própria livraria, como o mestre falava, né, que a livraria já era um templo, já era um local realmente de oração, de evangelização. Os leigos também são grandes parceiros das Irmãs Paulinas. Além deles, aqui em Salvador, 5 religiosas trabalham ao lado de 19 colaboradores. Nós que somos colaboradores, quando eles vêm até a nossa livraria, que eles adquirem nossos produtos, os nossos livros, que eles têm conhecimento daquele livro, de certos produtos e que ele passa isso para outros. Então essa é uma das formas, né, que eles trabalham juntamente com as Irmãs Paulinas. Então as Paulinas vêm buscando através dos seus meios de comunicação, seja em livro, em CDs, em filmes, realmente trazer uma mensagem. E essa mensagem realmente é a pessoa de Jesus Cristo, né? É essa forma que a Paulinas vem sempre mais forte possível, essa comunicação. Então a serviço, é a palavra realmente de Deus viva no meio de nós. A dedicação das religiosas e dos colaboradores é o que dá ainda mais vida à Livraria Paulinas, localizada na Avenida 7 de Setembro. Cerca de 350 pessoas passam pelo local diariamente em busca de livros, CDs, imagens e artigos religiosos. Celebrar 100 anos de Paulinas é uma dádiva para nós, clientes, para nós igreja, porque a Paulinas ele é um meio de comunicação, ela é um meio de comunicação e que leva a boa nova de Jesus Cristo para toda a igreja. Então, costumo dizer sempre, a Paulinas faz o aniversário, mas o presente quem ganhamos somos nós. A trajetória das Paulinas é marcada pelos grandes desafios da modernidade, sempre formando lideranças para que possam animar as comunidades. Além das lojas, as vendas também são realizadas pelo site. As Paulinas contam ainda com uma web rádio, web TV, gravadora e editora. Nós temos aquele compromisso de estar sempre agradecendo a Deus, porque, afinal de contas, o nosso fundador, Tiago Alberione, também dizia: tudo é um Deu graças, tudo é um Magnífica, tudo tem que levar realmente a agradecer a Deus pelos benefícios, pela proteção, pelo auxílio de Deus que nós sempre tivemos em toda a obra que ele fez nesses 100 anos. Nesta segunda parte da minha conversa com a psicóloga Kátia Brito, falamos sobre a amizade feminina e a história do Clube das 13. Veja só. Tem uma ideia que circula por aí de que, com o passar do tempo, né, que a gente vai amadurecendo, o nosso grupo de amigos vai ficando mais restrito, né? Então, você passa a contar os amigos na ponta dos dedos, né, como se diz. Você concorda com essa ideia? Como é que você vê essa questão? Bom, isso talvez seja uma realidade, né? Com os afazeres, trabalho, atividades, a tendência é a gente se afastar realmente. Mas eu diria que se a gente quiser, isso pode ser diferente, né? Eu tenho uma história que é diferente, né? Onde a amizade não precisou se afastar por causa das adversidades ou das circunstâncias da vida, né? E aí, aproveitando que você tocou nesse assunto, que é um dos temas que eu queria muito falar com você, você tem um grupo, né, de amigas, que é o Clube das 13. Isso. E aí eu queria que você contasse pra gente essa história bonita de amizade de vocês. O Clube das 13 é, assim, uma coisa de Deus, né? Daquelas coisas que Deus faz na vida da gente, que a gente só se dá conta depois. Na verdade, foi um chá de bebê da minha prima, né, no ano de 2000. Ela convidou algumas amigas e nós fomos passar uma tarde na casa de uma outra amiga, da Tita, a minha prima Sara.
E ela estava grávida, já ia ter o neném, e foi uma tarde tão deliciosa, tão gostosa, que aqui a gente quis bis. E aí eu tive a ideia, né, lancei o desafio e disse, gente, o que vocês acham da gente se reunir outras vezes? E aí surgiu a ideia de que seria, cada mês seria o mês de uma, a sorteada ganharia uma calcinha das outras, né? Foi um pretexto, e aquela sorteada prepararia a reunião. E isso já vai fazer agora 15 anos. Todos os meses, né? Todos os meses, sem nenhuma interrupção, durante esses 15 anos, nós nos encontramos e ficamos juntas, né? Pelo menos uma vez por mês. Em 15 anos vocês viram muita coisa mudar na vida uma da outra, né? Vocês tiveram filhos, né? A vida mudou muito. Então, como foi esse crescer junto com suas amigas? É interessante porque a gente sabe que o ser humano, na própria evolução, a gente se transforma, né? A gente tinha mais ou menos, na época, entre 20 e poucos e 30 e poucos anos, mais ou menos a faixa de idade. Então, nós fomos amadurecendo juntas. Isso foi muito bonito. Tem histórias belíssimas, né, que não caberia neste tempo contar. Mas tem histórias, por exemplo, de duas, Andréia e Tita, que não tinham filhos, eram as únicas que não tinham, desejavam muito ter filhos, mas já uma acho que há 10 anos, outra há 7 anos mais ou menos, casadas, e não conseguiam ter filhos, e de repente, no meio disso tudo, surgiram as duas na mesma época. Então hoje as duas têm 10 anos, as duas meninas, que foi 5 anos depois do clube já formado. E esse foi assim, o fato mais bonito, porque veio permeado de uma história de milagres, assim, da intercessão de Santo Antônio. Foi uma coisa bonita que acho que cabe em outro momento contar, mas essa foi uma das experiências, né? Então, assim, nós passamos por experiências outras de algumas se separaram, então sofreram e nós sofremos juntos. Outras resolveram fazer faculdade e se formaram e nós vibramos juntas. Filhos se formaram. Então, assim, são muitas histórias que a gente vem vivendo ao longo desse tempo, sem contar essa questão pessoal mesmo, porque é difícil amadurecer. E imagine, amadurecendo num grupo de mulheres, a gente já tem o estigma da famosa TPM e depois da pré e da menopausa, né? Todas já estamos assim, já, né? Passamos, se vocês fizerem as contas, 20 e poucos, 30 e poucos. Deixa isso para lá, esse é um detalhe. Né? Então, assim, vivemos emoções muito intensas e em alguns momentos até nos estranhamos, isso é natural, mas o amor que a gente vive é tão grande que a gente acolhe uma outra, mesmo com todas as diferenças e com todas as conturbações que a maturidade, às vezes, até alcançar a maturidade, né, traz na vida da gente. E essa sua experiência é muito interessante porque é muito comum também, né, se dizer que mulher compete muito, e até questionar a capacidade feminina de fazer amizade. E vocês têm esse grupo muito bacana que tem uma história juntas, né, e que acabaram transformando esse Clube das 13 em um clube de muito mais pessoas, né, porque os maridos, os filhos se transformaram ali também em amigos, né? Um grupo muito grande, então. Começamos entre nós, somente nós, sempre foi o Clube da Luluzinha, inclusive até hoje, as nossas reuniões são fechadas, somente nós, sem filhos e sem maridos, mas a gente sentiu necessidade, era tão bom, nossos momentos eram tão agradáveis, que a gente sentiu necessidade de envolver a nossa família. Então, existem momentos em que a gente partilha com a família, com os maridos, com os filhos, com os nossos pais, né? A maioria ainda tem os pais aí. Então, assim, viramos uma grande família. Uma família que se ama, que se acolhe, que se gosta muito. E é isso, né? Isso é ser Clube das 13. A gente não consegue mais planejar nada na vida da gente sem o Clube das 13 estar presente. Tudo a presença. Por sinal, é bom registrar que eu falo Clube das 13. Por que Clube das 13? Porque nós éramos 13. Começamos 13. Só que com o passar do tempo sentimos a necessidade por três pecinhas andaram circulando, né, o nosso grupo,
naqueles momentos em que era comum a outras pessoas, e aí acolhemos mais 13. Então hoje nós somos 16, apesar de sermos Clube das 13. Né? Só a marca, na verdade, mas a marca Clube das 13, E assim, a gente também falando sobre o que envolve amizade, a presença de Deus, né, no grupo. Sim. Porque a gente fala muito sobre a questão da presença de Deus, por exemplo, no casamento, né, um relacionamento a 3, eu, o outro e Deus, mas essa presença na amizade, na relação de amizade, também existe e deve ser cultivada também, né? Sim, o nosso grupo, nós não começamos na igreja, né? O nosso grupo é um grupo de amigas, começamos naquele chá de bebê. Só que todas nós, ou a maioria de nós, já tínhamos um envolvimento, uma participação aqui, outra participação ali na igreja. Todas nós somos da Ribeira, então da paróquia Nossa Senhora da Penha. E nesse envolvimento é natural que nos encontrássemos também lá na nossa comunidade. E todo ano a gente festejava o aniversário do nosso grupo. Então todo ano a gente também celebrava o aniversário do nosso grupo. E aos poucos a gente foi percebendo que a nossa amizade, o nosso encontro, não foi por acaso. Não foi porque Sara estava grávida e quis fazer um chá de bebê. Porque haviam outras pessoas no chá. Mas somente nós ficamos para nos reencontrarmos. Então a gente entendeu, né, que Deus esteve presente desde sempre. E Ele vem nos dando sinais, né, a cada dia, a cada momento que a gente se encontra. Então, ter uma amizade verdadeira, mesmo que as pessoas não percebam, não se deem conta, com certeza Deus está presente. É Ele que movimenta, né, e que faz com que a gente se encontre. E é Ele também que se mantém presente, né, e que nos mantém unidos, presentes na vida um do outro, no restante do tempo. A história de amizade, que completa 15 anos, começou a ser escrita e pode se transformar em livro. A iniciativa é da integrante do grupo Clube das 13, Kátia Brito. E assim, uma coisa que ajuda também a manter é quando a gente tem objetivos e princípios em comum, né, com esse grupo de amigos. Sim, então, tudo isso também acaba fortalecendo, né? Nesse caso aí, vocês já tinham essas diversas afinidades e depois foram construindo outras juntas também, né? Sim, é claro que o fato da gente, a maioria de nós, a gente tem uma relação de amizade e tem uma relação também de afinidade familiar. Eu tenho primas no grupo, tenho algumas que são cunhadas, né? Então, assim, há uma afinidade que transcende aquele momento de encontro de amigas, né? E só para a gente ir finalizando esse nosso bate-papo, você está escrevendo sobre isso, né? Tá querendo transformar toda essa história em um livro. Eu queria que você contasse para a gente sobre esse projeto. Isso, aqui é o esboço, só o esboço. Eu costumo dizer que aqui é um esboço, é um ensaio, é uma tentativa. Na verdade, aqui foi um dos chás, porque a gente chama de chá, o encontro da gente. Então, cada chá, uma faz o encontro. Neste aqui foi eu, Andréia e Tita que fizemos. E nós resolvemos, como eu já estava escrevendo, eu já estava reunindo informações sobre o nosso grupo, e aí resolvemos, neste dia, presentear, porque também todo encontro tem um presente, tem uma lembrança. Então, esse foi a lembrança do meu chá. E aqui eu coloquei toda a nossa história, assim, bem resumida, claro, aquilo que podia ser contado, né? Sobre a nossa vida, né? Aqui, por exemplo, nesse capítulo está a história de Mariana e Tiaré, que é essa história que eu contei das duas que nasceram no meio do caminho, né? Que é uma história muito bonita e que eu pretendo, sim, quem sabe, né? Deus vai nos inspirar para publicar muito mais, não por conta de publicar uma história, mas porque a gente entende que isso aqui é um testemunho de amizade. Amizade é possível, ter amigas mulheres é possível, sim. Não existe rivalidade no nosso grupo, existem diferenças. A gente às vezes se estranha porque a gente é diferente. Uma é mais fechada, uma é mais aberta, espontânea, uma fala de mais, outra fala de menos. Mas quando a amizade ela é verdadeira, né, ela é possível, né? E eu acho que a sociedade precisa de amigos e a gente precisa cultivar as amizades, cultivar como a gente cultiva uma plantinha. Se a gente não regar todos os dias, ela não floresce. E a gente está esperando essa história aí consolidada no livro, porque a gente quer
ter acesso aí a mais coisas sobre esse grupo aí tão bacana, viu, Kátia? Okay. Obrigada pela participação aqui no Chame Paz. Parabéns, né, por essa história linda. Obrigada pela oportunidade. E eu quero aproveitar também para dizer às minhas amigas o quanto eu as amo e o quanto é gostoso falar delas. Mais que um jornal, o Aurora da Rua é um projeto de transformação que devolve a pessoas em situação de rua a possibilidade de se reerguer. Acompanhe a reportagem e fique por dentro dessa história. Saúde, preservação da natureza, espiritualidade e a relação entre o homem e o seu cachorro de estimação. Esses são temas comuns no jornal Aurora da Rua, produzido por pessoas que vivem em situação de rua em Salvador. Desde 2007, a publicação oferece a seus colaboradores a oportunidade de redescobrir suas potencialidades e à sociedade a chance de conhecer essa realidade sob outra perspectiva. Eu fui desconstruindo esses preconceitos que é estabelecido na sociedade e isso me ajudou a ter uma visão diferenciada da população de rua e aos poucos isso foi amadurecendo o meu texto, a forma de eu escrever também com relação a quem está em situação de rua. Isso me enriqueceu, como eu disse, profissionalmente e me amadureceu como pessoa humana também. Para alcançar esse objetivo, as pautas são sempre pensadas sob um viés humanista. As reuniões para definir o conteúdo do jornal ocorrem a cada 2 meses na sede, localizada na Avenida Jequitaia, com a presença da população de rua. São eles que escolhem os temas, que passam por assuntos universais, como gastronomia, cultura, amor e amizade, mas sempre trazendo o ponto de vista desse público. Cada exemplar é comercializado por R$1 e desse valor o vendedor recebe 75 centavos. Isso permite a mais de 150 pessoas em situação de rua que passaram pelo jornal de ter hoje seu quartinho, de ter voltado para a família, de ter feito o documento, de ter crescido na autoestima e de se encontrar hoje inserido na sociedade. Naquela época já havia, na comunidade da Trindade, moradores de rua que haviam dado o primeiro passo e abandonado a dependência química, iniciado o processo de cuidados de saúde e só precisavam de um trabalho para conseguir moradia. E como era muito difícil de encontrar uma proposta de trabalho, a gente se lembrou dessa proposta que existia em outros países, em particular na Europa, de um jornal de rua. Um jornal feito essencialmente por voluntários, vendido a preço muito baixo para um morador de rua, para que ele possa vender tendo um lucro suficiente para sair da situação de rua. Com a colaboração de jornalistas parceiros, o sonho começou a tomar corpo e em março de 2007 o jornal foi lançado. No mês de julho de 2015, o Aurora da Rua chegou à sua 50ª edição. Para nós é um marco, daí essa edição muito bela, comemorativa, com as 50 capas. O desejo é que o jornal continue a cumprir a sua missão, ser uma oportunidade de geração de renda para quem hoje precisa e ser um instrumento, um veículo de comunicação que humaniza o olhar da sociedade sobre situações de exclusão social. Quem faz parte dessa história desde o início é Elias Lima, responsável pela logística de produção. Cuido da sede, cuido dos jornais, ajudo a distribuir nas ruas para os moradores de rua. Essa distribuição é feita com a alegria de quem anuncia uma boa notícia. Ao deixar a sede do jornal, Elias distribui simpatia entre os vizinhos e amigos. Simpatia que fica ainda mais forte ao ganhar as ruas, para vender o jornal que mudou a sua vida. Fui crescendo e continuo crescendo, tudo através do jornal. Primeiro na sobriedade, né? E serenidade também, né? O jornal mostrou o retorno do gosto pela vida, o gosto pelo trabalho, o gosto pelo ser humano, o amor, o afeto. Ficou baratinho. Pronto, eu vou pegar logo 2 exemplares na sua mão. Ah, valeu então. Tá certo? Ok, então. Muito bem feito o jornal, parabéns aí pelo jornal. Um trabalho muito bom esse trabalho do pessoal da comunidade aqui, de Henrique, Padre João. Dá oportunidade a muitas pessoas, muito bom o trabalho. E você costuma ler sempre? Sempre quando eles passam aqui eu compro o jornalzinho. Até para apoiar, para incentivar, eu estou sempre comprando. As matérias muito boas, por sinal. A maior parte da força de trabalho que produz o jornal é composta por voluntários e a sustentabilidade do projeto vem das assinaturas corporativas e vendas individuais. A publicação circula no Brasil inteiro e em 7 países.
Do total de 8.000 jornais produzidos a cada edição, a população de rua consome mais de 600 exemplares. Quando a gente começar a conhecer a pessoa e ir um pouquinho mais profundo nela, a gente vai descobrir que no passado, muitas vezes na infância, ela viveu muita exclusão, muita rejeição. A gente costuma dizer que ela não se sentiu amada. E através do jornal, ela vai fazer um processo de descobrir que dentro do jornal ela é amada, não apenas como uma força de trabalho, porque o jornal, costumamos dizer, é o único produto que se vende, onde mais importante é o vendedor e não o produto. Então, a pessoa do vendedor para nós é fundamental. Que o jornal, assim, ele é incentivo a você, te dá de tudo. Desde largar seus vícios, primeiro tem que largar seus vícios, né? Viver na sobriedade, né? Viver na serenidade também. Não é você ficar sóbrio com o braço cruzado, né? Então tem que viver sóbrio e dar continuidade à vida, dar os passos da vida. Então o jornal é isso aí. Ele tira você da rua, vem aqui, te acolhe do jeito que você é, aí te põe no lugar certo, né? No caminho certo. O Chão e Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chaoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além de encontrar todas as informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.